E eu fiz para todo tipo de empresa, para todo tamanho, para entidade de classe, para escolas. Depende da agenda, depende de onde é. Pra você ter uma ideia, por causa de palestras, o único lugar que eu não fui no Brasil ainda é Fernando de Noronha. O resto eu já conheço o Brasil inteirinho, de cabo a rabo, fazendo palestras para todo tipo de TV e tal, que deu uma repercussão lascada o livro. E agora eu tô nos Amaro. E agora tá aqui. Mas nessa época... Pudesse vir a ser um negócio, né? Que é você ser um editor de conteúdo. O que eu produzo? Eu produzo conteúdo. Mas como é que esse conteúdo chega nas pessoas? Aí vem um objeto, né? Chega até você através de um livro. Você é um editor de livro? Não, eu não sou editor de livro, eu edito conteúdo. E aí esse conteúdo vai chegar para as pessoas. Então ele pode se transformar num programa de rádio, ele pode virar um artigo, ele pode virar um livro. A forma como ele chega nas pessoas é um sistema de distribuição. E Luciano, falando das palestras em específico, é prefeitura, é empresa, você está rodando o Brasil inteiro e quem quiser também está tudo lá tem os contatos e tal. Como que é essa palestra? É motivacional? É para 5 pessoas, para 10? Como que é? Porque às vezes a pessoa está vendo, tem 20, 30 pessoas, fala, não vou chamar esse cara que é só grande, é pequeno. Como que se vende aí? Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocodó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocodó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocodó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Não quero. Gente, Luciano Pires aqui no programa Zé Amaro. Se você não viu essa matéria ou quer saber mais sobre o assunto, nesse link tem essa matéria, as futuras, anteriores e tudo mais. Luciano Pires tem uma carreira monstruosa. Eu estou fazendo assim a primeira visita para ele, depois deixa eu acabar de lendo os livros e tal e vou conversando com ele. Luciano, resumindo a tua história, você escreveu um livro, depois você foi para a Jô, foi para a Gabi, foi para um monte de programas de TV e tal, que deu uma repercussão lascada o livro. E agora eu tô nos Amaro. E agora tá aqui. Mas nessa época você era executivo, daí você largou. Sim. E foi viver de podcast, foi dar palestra. Como que contextualizou isso daí? Isso foi eu sabia que um dia eu ia ser um editor, né? Eu sabia, né? Olha, qualquer dia eu seria um editor, mas eu não tinha a menor ideia do que era editor de quê. Porque na época que eu tinha tomado essa decisão, eu achava que eu seria um editor, o que existia era editor de livro, de revista, de jornal, né, de rádio, etc e tal. Não tinha essa loucura da internet. E quando eu entro no mercado para valer, a internet já era uma realidade. Então apareceu uma coisa que eu já fazia há muito tempo, mas que eu não imaginava que pudesse vir a ser um negócio, né, que é você ser um editor de conteúdo. O que eu produzo? Eu produzo conteúdo. Mas como é que esse conteúdo chega nas pessoas? Aí vem um objeto, né? Chega até você através de um livro. Você é um editor de livro? Não, eu não sou editor de livro, eu edito conteúdo. E aí esse conteúdo vai chegar para as pessoas. Então ele pode se transformar num programa de rádio, ele pode virar um artigo, ele pode virar um livro. A forma como ele chega nas pessoas é um sistema de distribuição que vai chegar em você, depende do que você quer, né? Mas na raiz disso tudo tem um cara sentado ali e inventando moda, escrevendo coisa e produzindo material, né? E quando isso ficou claro que havia possibilidade de se transformar num negócio, foi que eu bolei essa história de montar o Café Brasil Editorial, que eu chamo de fertilizadora cultural, é o nome que eu dei para aquilo, né? E quem quiser acessa então os links que estão ali embaixo, né? O lucianopires.com.br. Esse é o meu site pessoal, você entra lá para saber quem é o Luciano Pires e contratar para palestra e tudo mais. E aí tem o portal Café Brasil. Esse aí é o grande lance, que é onde eu coloquei todo o trabalho que eu faço e das pessoas que eu convidei para estar lá comigo. Então, você vai entrar lá, vai ter milhares de coisas. Deve ter uns 2.000 artigos lá dentro sobre todo tipo de conteúdo. Você tem os podcasts, né? Tem 2 podcasts. Tem o podcast Café Brasil, que é esse que eu faço, já tem 400 e tantos. E tem uma série nova que eu lancei chamada Leadercast, que é sobre liderança, um podcast onde eu converso com pessoas que estão fazendo acontecer, né? Gente que está fazendo coisa acontecer, eu coloco ali no programa. Tem uns videocasts também que você fez, está voltando a fazer? Tem? Que eu estou voltando a fazer, que são vídeos curtos onde eu pego um tema qualquer e durante 5, 6, 7, 8 minutos eu vou falar daquele tema. E para ter acesso a isso é só entrar no portal Café Brasil. E se você botar o teu e-mailzinho ali em cima, você passa a receber uma newsletter, né? Toda semana chegam 2 newsletters dizendo o que foi publicado, o que tem de novo ali, para a pessoa assumir. Não tem custo nenhum, isso tudo é gratuito, né?
E está sendo interessante, porque tem milhares de pessoas já tendo acesso a isso. Né? E Luciano, falando das palestras em específico, é prefeitura, empresa, você está rodando o Brasil inteiro e quem quiser também está tudo lá tem os contatos e tal. Como que é essa palestra? É motivacional? É para 5 pessoas, para 10? Como que é? Porque às vezes a pessoa está vendo, tem 20, 30 pessoas, fala, não vou chamar esse cara que é só grande, é pequeno. Como que se vende aí? Cara, eu já fiz palestras de 8 a 5 mil pessoas. Então a quantidade de pessoas não tem nada a ver. Tem muito a ver o que o cliente está procurando, né? E eu fiz para todo tipo de empresa, para todo o tamanho, para entidade de classe, para escolas. Depende da agenda, depende de onde é. Pra você ter uma ideia, por causa de palestras, o único lugar que eu não fui no Brasil ainda é Fernando de Noronha. O resto eu já conheço o Brasil inteirinho, de cabo a rabo, fazendo palestras para todo tipo. E quando eu falo todo tipo, é o seguinte, você imagine eu no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, fazendo uma palestra para uma plateia do pessoal ruralista, né? O pessoal que tem as fazendas plantando ali. E no dia seguinte eu estou fazendo uma palestra dentro da GE, dentro da Volkswagen, né? Dentro de um banco. Então não tem problema, o público vai me ouvir, porque para mim são seres humanos que estão sentados ali. E eu vou abordar determinados temas que o cliente vai dizer para mim o que ele quer. Ele fala, eu estou com uma equipe, comprei uma empresa, nós precisamos integrar, vamos falar de integração. O meu pessoal está meio com medo, vamos falar de medo, vamos falar de crise, vamos falar de motivar as pessoas a pensar diferente, né? Então, dependendo do problema que o cliente tem, ele vai conversar comigo e nós vamos acabar desenvolvendo ali um tipo de ação ou qual é a resposta que ele precisa lá. E a palestra nada mais é do que aquele momento em que você pega a pessoa, né, e chacoalha, né, velho? Cara, sabe isso tudo que você já pensou? Vamos pensar de novo? E chacoalha a pessoa e fala, olha aqui, ó. E termina a palestra e o cara fala, tudo que esse cara falou aí é óbvio. Eu já sei disso, mas desse jeito que ele falou eu não tinha visto ainda. E ao ele me colocar dessa forma, me trouxe novas maneiras de eu pensar, embora eu já soubesse o que ele está falando, né? Porque não tem mágica, né, cara? Ninguém vai chegar, eu sou o rei da verdade e vou te ensinar coisa que você não sabe para mudar a sua vida. Não é assim, né? O mérito que um bom palestrante tem ele coloca uma coisa atrás da outra, liga as ideias de uma forma que você talvez não tenha ligado na sua cabeça. E ao ele mostrar desse jeito, você fala, cara, eu estava olhando aqui e me mostraram que dá para olhar por ali, e ao olhar por ali eu vi uma nova paisagem, vi novas formas de poder tomar decisões na minha vida. E isso tem um impacto gigantesco, né? Não só no indivíduo como um todo, mas na empresa onde ele trabalha. E eu tenho histórias fabulosas aí, desde gente que chutou o pau da barraca e pediu demissão, até coisas que passaram a fazer parte da cultura da empresa. Eu volto na empresa 10 anos depois e os caras estão falando as coisas que foram ditas naquela palestra, que foi um momento em que você deu uma guinada na cultura da empresa, né? A palestra tem essa força. O importante é ressaltar para o empresário, você, independente de ter 10 funcionários ou 50 mil, uma palestra não é papagaiada que às vezes pensa, fala, é um show, vão se divertir. Não é. Você chama um palestrante, ainda mais do gabarito Luciano, você fala, queria chacoalhar, fazer eles melhorar a produtividade, que nem você falou, nós estamos com problema disso, estamos com baixa astral, não sei o quê. Você dá é um investimento que a pessoa faz na empresa, né? Uma coisa dessa. Isso aí faz parte de uma ação que normalmente as empresas não fazem, né? Porque ninguém está preocupado em melhorar intelectualmente. As empresas estão preocupadas em ensinar você a fazer melhor aquilo que você sempre fez. Então ela quer eficiência operacional, quer que você seja uma maquininha e que você seja sempre melhor naquilo para aumentar a tua produtividade. Ninguém está preocupado em refinar a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. E eu estou preocupado em fazer o seguinte, eu gostaria que a dona Maria do cafezinho, que o Zé da portaria, que a menina da telefonia e o presidente e o vice-presidente da empresa tivessem uma capacidade melhor de julgar e tomar decisão. Quando você consegue isso, você muda a empresa. Porque a questão toda não é a minha capacidade de ser bom na hora de operar uma máquina, ou conseguir trabalhar bem com uma planilha Excel. Isso aí é bobagem, cara. Isso aí o dinheiro compra. Isso aí a gente aprende com o tempo. O que precisa fazer é o seguinte, como é que as pessoas podem juntar essas informações dentro da cabeça e chegar na hora e falar, puxa, eu vou tomar a melhor decisão para a empresa nesse momento, né? Isso é difícil. A pessoa normalmente, eu vou tomar uma decisão para mim. Dane-se o resto, não quero... Não, pera um pouquinho, vamos pensar em termos de empresa. Então, olha, eu já entendi o que a empresa quer, sei qual é meu papel aqui, meu papel como a dona Maria do cafezinho. Ele é importante ou não é, cara? Tem hora que ele é fundamental. Então, se eu tenho consciência disso, eu vou tratar isso de uma outra forma, cara. Eu passo a ter orgulho sobre aquilo que eu faço, né?
Então, trazer essas coisas para o dia a dia é complicado porque as empresas não estão olhando para isso. Elas estão preocupadas em ensinar o cara e vai, produz, né? E eu quero fazer isso. Eu chego e falo, para um pouquinho, vamos dar um passo atrás. Antes de trazer um cara para dar uma aula e ensinar você a vender, eu quero falar. Tá? Então, depois você traz o cara. Eu não dou aula de vendas. Tem gente que dá aula muito bem de vendas. Eu quero, antes disso, falar o seguinte, vamos pensar. Vamos aprender a pensar. Quando você estiver bom para pensar, aí você vai ter a tua aula, né? Então, antes de ter aula de Excel, vamos pensar. E aí, por que você está fazendo isso? Né? Qual é a importância que você tem aqui? Por que é tão importante? Quando você diz que vai fazer alguma coisa, ou entra numa empresa e começa a trabalhar na empresa, o que você está assumindo ali? Qual é o tipo de compromisso? Né? Qual é a importância que você tem no processo? O teu impacto, influência em quem está perto de você? Por que é importante saber o que vai acontecer depois, o que houve antes? Né? Então isso tudo coloca a pessoa dentro de um ambiente que, se ela não tiver isso aqui funcionando, não vai rolar. E a minha ideia da palestra é exatamente isso, essa chacoalhada. O cara acorda, olha em volta e pensa que você tem muito a agregar. Gente, essa matéria e todas as outras, você confere tudo nesse link. Não